E aí, senhor? Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. E aí, João? Tudo bom? Oi, Ju. Bom. Tá bom. Tamo junto. Oi, Isa. Oi, Pessoalzinho. senhor. Tudo bom? Vamos que vamos. Ó o Caio aí. Por que tá todo mundo mudando a Isso. foto pra foto do Aí, Neymar? Alguém pode me explicar o que tá acontecendo? Hoje o Neymar vai jogar, eu acho. Ah, entendi. E aí é por causa disso, então? Ah, tô Já me entendendo. mandaram uma lista no WhatsApp. Tem 500 pessoas botando o nome na lista já. Nossa, entendi. Faz uma oração pro Neymar. Nossa. Entendi. E aí, Matheus? Tudo bom, Matheus? Eu acho que tá, Matheus. Ontem. Bom dia, senhor. Bom dia, tudo bom, Maria Clara? Sim. Tá bom, o Edmar já tá aí, a Melissa Michelotto tá aí, o João Marque, a Gi tá aí também, a Ana Luísa. Oi, Pietra. isso Oi, aí. Fala, senhor. Matheus. Oi. Nossa, E aí, deu doidão. certo, Matheus? A questão do óculos? Ah, resolvi isso. Então tá bom. Senti sua Ave falta segunda. Maria, doido. Bom dia, senhor. Bom dia, fala, Cavaline. Tudo bom, filho? Então tá bom. Pessoal, vamos lá, sem mais perca de tempo. Deixa eu perguntar para vocês. Na apostila, nós fomos até quando? Que eu estou abrindo a apostila aqui A e eu gente foi não até a lembro. página não. 11, eu acho. Dê uma olhada aí. Nossa, depois tem aula de educação física, né? Oh. Depois vocês vão Uma mexer o preguiça. esqueleto aí. Depois vocês vão mexer o esqueleto aí, tá? Eu estou abrindo aqui. Lembrando que hoje nós vamos fazer algumas atividades extras, né? É? A atividade extra que estava lá Ah, verdade. na, no Mano, Moodle. olha a foto do Matheus. Olha a foto do Matheus, mano. O que ele é? Não dá pra ver nada. Ele é Ó, um laser. É, Laser. Isso. Maria Clara, manda um doido, beijão para Matheus. sua irmã aí, tá bom? Ela mandou um recadinho que amanhã acho que ela não vai poder participar da aula, né? Porque a irmã da Maria Clara mandou um recadinho que não vai participar da aula amanhã. Parei, um minutinho. Vamos lá. Terceiro trimestre, Ô, semana 2. professor, Oi. você vai corrigir agora os coisas? Eu A vou. atividade do Moodle? Isso, eu vou corrigir agora a atividade do Moodle dessa semana, tá? Atividade extra dessa semana. Aí, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês... Como que vai ser feita essa coesão dessa atividade e essas atividades? Eu peço para vocês para poder copiar essa lista de exercício no caderno, ou se não, imprimir mesmo essa lista de exercício e procurem fazer os exercícios e aqueles que não der para ser feito, para aqueles que não derem para serem feitos, vocês esperem que depois eu tiro a dúvida. Por quê? Pode ser que um ou outro exercício, né, vocês sabem que esses exercícios, essas provas de vocês, não sou eu quem monto, quem monta é a professora Emily. Então, pode ser que às vezes ou na hora de passar para o Moodle, acabe se perdendo, por exemplo, um verbo no enunciado que era grifado, e aí não está mais grifado, certo? E aí vocês acabam deixando de fazer. Eu vou primeiro, antes dos exercícios lá no Moodle, eu vou para a apostila de vocês, tá bom? Dê uma olhada aí onde a gente tinha parado na apostila de vocês, Página 11. página Professor, eu 11. tenho que pedir pra minha mãe imprimir ainda as tarefas extras. Eu tinha esquecido que a gente ia fazer hoje. Tá, Eu não também tem tinha problema. Depois esquecido. eu, Que página, senhor? na apostila nós vamos para a página 11.
É só de Dá uma assinar olhada lá o negócio extra, não é? O extra, se não me engano, era só de assinar lá mesmo, tá? Mas na apostila, nós vamos aí na... Deixa eu abrir aqui também a minha apostila Página 1. física, que tá meio lerdo aqui para abrir o sistema da apostila, tá? Nossa, mas você Então eu tá vou fechar travando tudo de muito. novo. Hã? Você tá travando muito. Eu tô travando? Tá. Pra mim, não, Peraí. eu acho que é a internet do Caio. Aham, então tá bom. Então, Pra mim peraí. também Tá não. travando um pouco também, senhor. Pra mim tá travando um Tá. pouquinho também. Mas a voz Não, a voz ou não, a, senhor. Não. Só a o vídeo. imagem? A Só o imagem. vídeo? Pra mim não tá Tá. travando nem a imagem, senhor. Então tá ok. Deve ser oscilação da nossa internet mesmo, tá? Mas enfim, bom. Eu tô esperando abrir a apostila minha aqui, que tá osso para abrir. Parece que tá pegando a manivela aqui para abrir a apostila no site. Bom, deixa eu abrir. Senhor, Oi. Quem me a chama? internet do... a Júlia. A internet do JP caiu. Ele pediu pra te avisar. Tá jóia. Depois, daqui a pouco, então, ele volta. Então, pelo que a gente estava vendo aí, pessoal, pelo que a gente estava estudando na aula passada, então nós vimos um pouquinho sobre carta de apresentação, lembra? Vocês lembram disso? Lembram disso? Não, have. Vocês não lembram que a gente Sim, viu carta de senhor. apresentação? Não. Sim, senhor. Ô, Então Caio, tá. por favor, você pode desligar o seu microfone que você tá meio que dando um delay? Eu já desliguei o microfone dele aqui, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Nós paramos, se eu não me engano, no exercício 8, certo? Eu falei para vocês, gente, aí depois eu explico para vocês mais sobre o exercício 8. Então vou ver se já abriu aqui a apostila, vou compartilhar com vocês a apostila e vocês abram aí também na página 11, exercício 8. Vamos lá. Senhor, um minutinho, que eu vou fazer uma coisa aqui. Ele deixou o microfone ligado. Ele foi avisar a mãe dele que ele estava estudando. Acho que a mãe dele pediu para ele fazer alguma coisa para ela. Acontece, né? Afinal de contas, é a aula que está invadindo a casa de vocês, e não vocês que estão invadindo a aula aí, tá? Eu vou, pessoal, ó, enquanto não abre a apostila, eu vou abrir mesmo o exercício lá no Moodle. Eu vou abrir no Moodle mesmo o exercício e vou fazendo com vocês a partir do Zoom, tá bom? Eu não sei por que está demorando tanto, não era para demorar tanto para abrir a apostila. Mas aqui no Moodle a gente dá uma olhada nos exercícios aí que a gente precisava fazer exercício extra dessa semana, né? Deixa eu pôr aqui para vocês. Peraí. Oxe, o microfone agora... que liga sozinho, o chat que funciona sozinho. Eita, agora nada funciona aqui. Meu pai eterno. Meu Deus, Não, senhor, meu chat liga. O microfone liga sozinho. Eu falo no chat sozinho. Não, mas eu tô dizendo aqui mesmo no meu agora. Deus é mais. O meu da também. escola. Hã? Ó, meu cobertor aqui na minha mão, né? Ó. Saudades. Mágica. Como que você faz isso? Ó, vai começar a abrir aí para vocês, pessoal. Vocês estão na escola aí? Você tá na escola, ô Cavalinho? Eu tô. Eu vou colocar agora que eu tô no espaço. Quero Eu que sou volte espaço, logo. na verdade. Não aguento mais. Bom, vamos lá. Eu vou anotar com vocês. Vê aí se apareceu já para vocês. Lista de exercícios 2, tipos de predicado. Apareceu aí? Apareceu agora. Agora apareceu. Então tá bom. Então, vamos lá, deixa eu...
Vou apagar a Vamos luz lá. pra me virar o espaço. Peraí. Quem pode, por gentileza, ler essa primeira parte aí para Eu, mim? senhor, eu. Então vai, Miliane, vai lá, por favor. Para compreendermos os tipos de predicados existentes na língua portuguesa, temos primeiramente que saber a definição de predicado. Predicado é tudo que se declara acerca do sujeito, ou seja, tudo que há na frase que não é o sujeito. Predicado, quando é nocional, verbal, é nocional. Ó, então vamos lá. Predicado. Predicado verbal. Predicado verbal possui obrigatoriamente um verbo, o qual o núcleo é o do predicado. O verbo é o núcleo do predicado quando é nocional, ou seja, que demonstra uma ação. Os alunos estudam todos os dias para o concurso. Observe que na frase tem o verbo estudar, né, que evidencia uma ação. Nós vamos pular esse aqui, já vamos direto para os exercícios, que é para saber se é o tipo de predicado que é. Lembrando, pessoal, ó, tem uma questão na prova de vocês que pede para você dizer qual é a função de uma palavra na frase. Então, se é o objeto, se é o sujeito. Então, eu vou fazer os exercícios com vocês como se nós vamos fazer essa separação de... Ô, Matheus, obrigado. Desculpa te interromper, filho. É que o texto estava meio confuso mesmo de ler, porque as palavras estão muito juntas, tá? Mas muito obrigado, viu, filho? Não, tá bom, senhor. Beleza? Então, vamos lá. Então, ó, aqui está pedindo identifique os predicados. Só que aí, em vez da gente identificar só os predicados, eu já vou fazendo, vocês vão anotando aí, conforme vocês acharem relevante. Por quê? Porque já vai ajudar vocês em uma das questões. Então, na aula passada, nós vimos sobre a questão aí do currículo e da carta de apresentação. Eu pedi para que vocês dessem uma atenção especial, né, que vai cair principalmente a carta de apresentação na prova de vocês dessa semana. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho da questão gramatical aí nessas frases, tá? Então eu tenho a primeira frase aqui, ó. São Paulo está ensolarada. Primeiro, eu vou fazer a pergunta para vocês, vocês vão me respondendo. Qual é o sujeito dessa frase? São Paulo? São Paulo, Muito bem. São Paulo. Que tipo de sujeito é? sujeito do predicado? Não, quando eu digo tipo de sujeito, eu quero saber. Simples. Sujeito simples, muito bem, porque eu tenho um só núcleo, certo? Então, São Paulo é o sujeito da frase, certo? São Desculpa Paulo aí, é o... o computador acabou a bateria. Tá bom, sem problema. Professor, Oi. computador, tudo bem? Oi? Eu fiz no computador, tudo bem? Sem problema, Isa. Ó, então, ó, São Paulo está ensolarado. Então, eu tenho São Paulo, que é o sujeito da frase, e é o sujeito simples. Por quê? Porque tem só um núcleo, certo? E eu tenho... Senhor, Oi. eu vou ficar sem o fone, tá? Tá. Eu sei que sabe. Ó, aí eu tenho... Mas você acha que eu tô sem o fone e não tô ouvindo sua aula? Aí só pra... Não, tranquilo. Ó, aí eu tenho, pessoal, aqui, ó, São Paulo, que é... Deixa eu abrir mais aqui a luz. Eu tenho São Paulo, que é o sujeito da frase. O está é um verbo, certo? E esse verbo eu chamo verbo de... Vocês lembram disso? Ligação? Isso, muito bem. É um verbo de ligação. Então, né, o São Paulo é o sujeito, né, a cidade de São Paulo, né? Eu até vi, acho que foi a Pietra que mandou uma questão para mim, falando, professor, mas não é São Paulo está ensolarado? É que, na verdade, aqui representa a cidade de São Paulo, tá, pessoal? Por isso que está escrito São Paulo está ensolarada. E o tipo de predicado que é predicado nominal. Por que é predicado nominal? Alguém pode me dizer? Alguém lembra? Professor, nessa atividade o meu bugou muito. O meu tava, tipo, na explicação tava explicando que é sujeito simples e composto, e nas atividades tava pedindo para classificar os sujeitos.
Quem que tá falando? É a Melissa, bugou demais pra mim. Então, eu sei. Por isso que eu falei, pessoal, que é melhor vocês esperarem eu... tenta fazer. Se não conseguir, espera eu fazer. Por quê? Porque eu vi um pouquinho de confusão aqui nas atividades, certo? Então, assim, lembrando mais uma vez que não fui eu que montei as atividades, então, se vocês tiverem um pouco de confusão para fazer, não tem problema, vocês esperem que eu vou orientá-los, tá? Mas aqui era para vocês classificar os predicados. Mas como não vai cair só predicado na prova de vocês essa semana, vai cair também a questão aí de sujeito, de verbo, eu vou explicar também de novo, vou relembrar com vocês o sujeito, tá? Então, nessa frase aqui nós temos São Paulo como sujeito simples e nós temos está ensolarada como predicado nominal. Por que predicado nominal? Porque a gente tem verbo de... Porque nós temos verbo de... Ligação. Muito bem. Quem que tá fazendo esse barulho, pessoal? Só para cortar o som aí. Então vamos lá. Então podem colocar aí, né, sujeito simples e verbo de ligação com predicado nominal, certo? Aí vocês têm a frase 2 aqui, ó. Febre alta e dor de cabeça são sintomas da dengue. Bom, pessoal, primeiro eu vou perguntar sobre o sujeito. Qual é o sujeito dessa frase? Febre alta e dor de cabeça são sintomas da dengue. Febre alta? Dor de cabeça? Isso, nós temos 2 sujeitos. Então, qual é o tipo de sujeito que nós temos? Sujeito Composto? Sujeito composto, muito bem. O sujeito da frase é tudo isso aqui, ó. Febre alta e dor de cabeça, certo? Então, aqui eu tenho sujeito composto, certo? Eu tenho mais de um núcleo, ó. Eu tenho 2, ó. Eu tenho tanto a febre alta, quanto eu tenho também dor de cabeça, certo? E aqui, mais uma vez, eu tenho verbo de ligação. Então, eu tenho predicado... Toda vez que eu tenho verbo de ligação, eu tenho predicado o quê? Nominal. Isso, muito bem. Então, beleza. Aí, nós temos aí, ó. Perdi minha caneta. Ora, aqui eu já não tenho um verbo de ligação. O verbo perder não é de ligação aqui, certo? E eu tenho qual sujeito? Qual sujeito? Ó, não. Qual é o sujeito dessa frase aqui? Alguém chuta? Seria eu. Eu perdi minha caneta. Por causa da minha. Isso, muito bem, é o eu. Mas qual é o tipo, então, de sujeito? É sujeito oculto. Isso, muito bem. Aquele que não aparece, é o sujeito oculto. Então, vamos lá, ó. Nessa atividade aqui eu tenho o eu tenho um sujeito aqui, só que ele está oculto, certo? Ele tem um eu aqui, ó. Eu tenho um euzinho aqui. Um eu. Perdi minha caneta. Aqui eu já tenho predicado verbal, tá vendo? Porque o verbo aqui, ele não é um verbo de ligação. Ele é um verbo significativo, certo? Então, eu tenho aqui sujeito oculto com predicado verbal, certo? Muito bem, muito bem. Se tivesse aqui, por exemplo, se em vez de eu ter aqui, perdi minha caneta, se eu tivesse aqui, você perdeu a carteira, certo? Qual seria o sujeito dessa frase? Você perdeu a carteira. Você. Isso, mas qual é o tipo, então? Seria oculto? Não. Indeterminado? Não, seria sujeito simples, é o você. Certo? Se eu falar assim, ó, você perdeu a sua carteira, lembrando que o sujeito da frase é sempre quem pratica a ação. Certo? Então, você perdeu a sua carteira. Esse você aí é sujeito simples, certo? Então, assim, se cair uma frase semelhante, né? Você não pode deixar de comprar, né? Esse aí, o sujeito é você. Oi? Você perdeu sua carteira? Não perdi.
Eu já perdi, mas não dessa vez, mas eu já perdi sim. Acho que foi esse ano ainda, se não me engano. Bom, ou ano passado, sei lá, ó. Nós temos não é habitada a Lua, certo? O sujeito dessa frase aqui, ele é a Lua, tá, pessoal? Quem que não é habitada? É a Lua, só que ela está na ordem contrária. E aqui nós temos um verbo de Ligação? ligação, certo? Então o predicado é nominal, certo? Ó, de vez em quando, Terezinha vira onça, certo? Olha aqui, eu tenho... Vamos pensar só nessa frase aqui, ó. Terezinha vira onça, né? Eu tenho o sujeito simples, que é o Terezinha, sujeito simples. E o vira-onça aqui, eu tenho predicado, verbo nominal, tá bom? Por quê? Porque tanto eu tenho o verbo virar, que é importante, quanto eu tenho aqui o onça, o predicado aqui, ó, também. Então, eu tenho predicado, verbo nominal, PVN, tá certo? Muito bem aqui, vou limpar. Eu não vou fazer todos. Professor, você pode explicar o que é predicado, verbo nominal de novo, por favor? Posso sim. Ó, o predicado nominal, pessoal, é só quando eu tenho verbo de ligação. Quando eu tenho só verbo de ligação, eu tenho predicado nominal, certo? Que é o verbo ser, estar, permanecer. Aí, o tipo de predicado, nesse caso, é nominal, porque o mais importante é um nome, certo? Não é o verbo, é um nome. O predicado verbal é quando eu tenho só um verbo que não é verbo de ligação, certo? E eu não tenho mais nenhum outro predicativo do objeto na frase. Então, ó, perdi minha carteira. O que eu tenho nessa frase? Eu tenho eu, como sujeito oculto. Eu tenho o verbo perder, que é um verbo nocional, que a gente fala, tá? Que não é verbo de ligação. E o minha carteira aqui é objeto direto, porque quem perde, perde alguma coisa, certo? O minha carteira aí seria o objeto direto do verbo perder. Lembrando, sujeito, verbo e o objeto. Nesse caso aqui, ó, vamos esquecer. Vamos lá para a frase 5, ó. Na frase 5, eu tenho... Vamos esquecer essa primeira parte da frase. Por quê? Esse de vez em quando, aqui, eu vou falar que ele é uma adjunta adverbial, certo? Para a análise do nosso exercício, ele não serve para nada, para análise do exercício, certo? A única frase que serve para alguma coisa, para o exercício, é a segunda, que é Terezinha vira onça, certo? Terezinha é importante. Com certeza. Professor, então predicado de nominal tem um verbo de ligação, é isso? Isso, predicado nominal obrigatoriamente é verbo de ligação. E o predicado verbal ele tem um verbo, mas ele não é de ligação. Isso, muito bem. E agora vamos para o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, eu tenho um verbo, que é um verbo significativo, e além desse verbo, eu tenho um nome também. Por quê? Ó, o onça, você concorda comigo que é diferente se eu falasse assim, ó, Terezinha vira, sei lá, vira um cachorrinho, certo? É diferente a onça de qualquer outro bicho aqui que eu colocar, certo? Então, quando eu tenho um verbo mais um predicativo do sujeito aí, ou seja, mais uma qualidade do sujeito ou uma qualidade do objeto, aí eu tenho dois tipos de predicado. Aí eu tenho o predicado verbo e o predicado verbo nominal, certo? Eu vou procurar mais exemplos aqui mais para baixo, para ver se fica mais claro para vocês, tá? Oi. Na frase perdi minha caneta e não é habitada a lua, aonde que tá o predicado? Eu não consegui achar.
Ó, é assim, ó. Na frase eu tenho o sujeito e tudo que sobra depois do sujeito é o predicado, entendeu? Predicado, a gente fala que é tudo aquilo que vem depois do sujeito. Então, por exemplo, nessa frase aqui, ó, perdi minha caneta, tudo isso aqui, Melissa, Isabela, tudo isso aqui é o predicado. Por quê? Porque o sujeito da frase, nessa frase aqui, está oculto. Então, o perdi a minha caneta, eu vou chamar de... Aí. Travou, senhor. Travou? Não, não travou não, é que o senhor parou para poder... Tudo isso aqui eu vou chamar de predicado. Deixa eu mudar a cor aqui. Tudo isso aqui eu vou chamar, a frase inteira, Isabela, eu vou chamar de predicado verbal. Certo? Toda essa frase aqui é o predicado da frase. Certo? Não, menos o sujeito, é aquilo que eu falei. Ó, a gente na frase tem o sujeito, tudo que sobra é predicado. Então eu tirei o sujeito, por quê? Porque o sujeito ele tá aqui, mas ele tá oculto, certo? Aqui o tipo de sujeito é sujeito oculto, é o eu. Falando dessa frase aqui. Agora aqui, ó. Aqui trocou-se a ordem. A ordem correta aqui seria assim, ó. A lua não é habitada. Olha o verbo de ligação aqui. Certo? Só que eu troquei, ou quem colocou a frase aqui trocou. O sujeito veio por último. Certo? Só que o sujeito dessa frase é o sujeito simples, a lua. Certo? E o predicado é isso aqui, ó. Não é habitada. E como eu tenho um verbo de ligação aqui, esse predicado eu vou chamar de predicado nominal. Vocês entenderam? Entenderam? Entendi, Pro. Obrigada. De nada. Então tá bom. Vou limpar tudo aqui, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos ver mais um aqui. Ai, ai. Ó, aqui, ó. As lojas e os funcionários estão esperando os clientes, certo? Aqui eu tenho sujeito composto, que é as lojas e os funcionários, e eu tenho predicado nominal. Por que eu tenho predicado nominal aqui, pessoal? Alguém me responda. Onde, senhor? Ó, na 19, ó. As lojas e seus funcionários estão esperando clientes. E aí? Estão esperando os clientes? Isso. Por que eu tenho predicado nominal? Essa é a minha pergunta. Ah, porque tem um verbo de ligação. De ligação. Porque o estão é verbo de ligação. Isso, muito bem. Certo? Então, beleza, beleza, beleza. Eu vou para a apostila para a gente poder ver mais algumas questões, porque a questão de objeto direto e objeto indireto também é com vocês, tá? Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Eu não entendi essa foto. Você não entendeu o quê? Aquela foto. Que foto? Que tem embaixo do negócio, assim, da atividade, sendo que tem a mesma frase que lá em cima. Então, são as mesmas frases. Eu também não entendi nada o que aconteceu, viu, pessoal? Ô, professor. Oi. Só para tirar a dúvida, é que eu já vi os vídeos lá em tudo para poder entender. Só que, só para ter certeza, porque eu sempre acabo esquecendo, os verbos de ligação ligam o quê? O verbo de... Tá, vamos lá então. O verbo de ligação, ele liga o verbo ao seu predicado. Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu... Aí, abriu a apostila. Nossa, depois de muito suor, abriu a apostila. Vamos lá. Ó, eu já vou dar o exemplo, tá bom? Espera só um minutinho. Deixa eu...
Deixa eu colocar aqui na página certa para vocês da apostila, que a gente vai dar uma olhada hoje. Ó, achei. Nós paramos aqui na página 11, eu vou pedir para que vocês copiem. Enquanto vocês vão copiando, eu vou explicando sobre a questão aí que me perguntaram, tá bom? Então, vamos lá, ó. A apostila está aberta aí para vocês, tá? Exercício 8, página 11. Senhor, dá um zoomzinho, por favor. Dou sim. Vê aí, melhorou? Melhorou. Então, beleza. Ó, o que acontece, pessoal? Deixa eu... O verbo de ligação, ele serve para ligar o sujeito do seu predicativo, ou seja, da sua qualidade. Se eu falar assim, ó, ela é bonita, certo? Esse aí, ele serve para ligar o sujeito com a qualidade do sujeito, certo? Que é o bonita. Então, o ela se relaciona com o bonita, beleza? Aí eu falo que é um verbo de ligação que ligou o sujeito ao seu predicativo aí, a sua qualidade. É só isso que essa parte da página 11 a gente já fez. Já? Então eu vou descer um pouco, tá? Pro, Oi. então poderia dizer que os verbos de ligação ligam o verbo ao predicado ou o sujeito ao predicativo? O verbo de ligação liga o sujeito ao seu predicativo. Verbo de ligação liga o sujeito ao seu predicativo. Ó, o verbo de ligação, ele só serve, pessoal, para ligar. Ele não tem outra função, certo? Ele não tem outra função nenhuma. Tanto é verdade que o que vai demandar aí não vai mudar muita coisa se eu trocar o tempo do verbo. A ação vai continuar sendo a mesma, certo? Ó, deixa eu... Vou pôr no Word para vocês, aí eu explico melhor. Ó, prestem atenção nesse Word aqui, ó. Que vai aparecer aí para vocês daqui a pouquinho, tá? Não apareceu ainda, mas vai aparecer, ó. Ô, senhor, Oi. um verbo de ligação serve para ligar o substantivo ao predicativo, é isso? O sujeito ao predicativo. Sujeito. Tá, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco. Eu tenho, ela é bonita, certo? E eu tenho, ela era bonita. Ó, presta atenção. Eu tenho o verbo ser aqui. Primeiro eu tenho ele no presente, ela é. E depois eu tenho ele no passado. Certo? Uhum. O predicativo, certo? A qualidade do sujeito, que é isso aqui, ó. Esse bonito aqui, eu chamo de predicativo do sujeito. Por quê? Porque o bonita se relaciona com o verbo é ou com ela? Com ela, certo? Então eu chamo de predicativo do sujeito. Se eu trocar, não importa se eu trocar, ela é bonita, ela era bonita, ela será bonita. Não importa o tempo, certo? O mais importante aqui é a palavra bonita. Por isso que nessa frase aqui, eu vou falar que o predicado, o que é o predicado? O predicado é tudo que sobra depois do sujeito. Por isso que aqui nessa frase aqui, é bonita, eu vou falar que o predicado, o tipo de predicado que eu tenho, é um predicado nominal. Por quê? Porque o mais importante aqui não é o verbo. Não é o verbo que vai mudar a minha ação, mas sim o adjetivo, que é um nome. Bonita.
certo? Agora, olha só, se eu falar assim, ó, ela saiu, certo? Eu tenho o sujeito, que é o ela, continua sendo sujeito simples, e o sair, que é um verbo, certo? Nesse caso aqui, pessoal, o verbo sair é um verbo significativo. Por quê? Porque se eu troco o verbo sair por qualquer outro verbo, eu mudo totalmente a frase. Vocês entenderam por que aqui eu falo que esse predicado, mais uma vez, o predicado é tudo aquilo que sobra depois do sujeito, certo? O que sobrou depois do sujeito aqui? O verbo sair. Então, se eu perguntar qual é o tipo de predicado que eu tenho aqui, é um predicado verbal. Por que predicado verbal, professor? Ora, O mais importante? porque o verbo é mais importante. Você concorda comigo que muda totalmente se eu falar assim, ao invés de falar ela saiu, se eu falar ela entrou? Não muda? Então, o mais importante aqui nessa frase é o verbo, diferentemente da outra frase, certo? Lá eu tenho só um verbo de ligação, que a função, mais uma vez, é só para ligar, certo? Então, vamos lá. Mas é importante que vocês tenham em mente o seguinte, pessoal, ó, para a prova dessa semana, é importante que vocês tenham em mente o seguinte, a noção de sujeito, de novo, né? Sujeito simples, sujeito composto, e a noção de objeto direto e objeto indireto, que nós vamos ver agora. Ó, lembrando que... Essa semana tá mais difícil ou mais fácil que a última? Tá mais difícil. Tá mais difícil. Ah, não é que tá mais difícil, ela tem um pouquinho mais de gramática, só isso. É por isso que eu falo que, né, talvez, teoricamente, esteja mais difícil. Mas eu vou pedir para vocês anotarem algo aí que vai ser relevante para vocês fazerem a prova. Eu vou colocar no Word e vocês, por gentileza, anotem aí, né? Para dar para vocês fazerem a prova dessa semana, tá bom? Então vamos lá, ó. Anote aí no seu caderno, certo? Onde você achar conveniente, anote o seguinte. Se eu colocar assim, ó, por exemplo, eu vou compartilhar aqui com vocês uma página no Word. Ó. Se eu colocar assim, ó, vamos supor. Vamos perguntar-lhe. Vamos perguntar sobre a aula de português. Ó, apareceu aí para vocês? Vamos perguntar-lhe sobre a aula de português. Apareceu? Então, vamos lá, ó. Eu anoto isso? Oi? Eu anoto isso? Não entendi. Eu anoto isso? Anota isso. Pode anotar, melhor. Ó, aqui eu tenho o verbo, né? Eu tenho primeiro aqui o sujeito, ele tá oculto, ó, nós. Certo? Sujeito oculto nós. Vamos lá, então, beleza. Quem pergunta algo, né? Sobre algo. Pergunta para alguém sobre algo. Então, o lhe aqui, ó. Esse lhe aqui, qual seria a função dele? O lhe, pode colocar aí. Lhe. O lhe. Pronome lhe. Deixa eu melhorar isso aqui. Pronome lhe. Né? Eles são usados
com objeto direto, certo? Desculpa, como objeto indireto, certo? Pronome lhe são usados, não. É usado. Nossa, estou escrevendo tudo errado aqui. Parece que aprendeu a escrever agora. Ó, então, estou enferrujado para escrever. Ó, o pronome lhe é usado como objeto indireto, certo? Então, sempre leve em consideração aí que o pronome lhe, ele é utilizado como pronome indireto. Por quê? Vamos perguntar lhe, esse lhe aí é como se eu estivesse falando assim, ó, vamos perguntar para eles. Então, eu tenho uma preposição aí. E sempre quando eu tenho uma preposição, o objeto vai ser objeto indireto no verbo. Lembra? É o que a gente estava vendo aqui do gostar, por exemplo. Ó, gosto de uva. Ó, qual é o sujeito dessa frase aqui, gosto de uva, pessoal? Eu, sujeito oculto, eu. Muito bem. Então, se eu falar assim para vocês, gosto de uva, né? Eu tenho sujeito, aí eu tenho um verbo que é transitivo indireto, né? Por quê? Porque ele é um verbo que, se eu paro nele, ele não tem sentido completo, então eu preciso de um complemento. Quem gosta, gosta de alguma coisa. E eu tenho uma preposição aqui. Essa preposiçãozinha aqui faz com que o verbo, ó, faz com que esse verbo se ligue ao seu complemento através de uma preposição. Tá vendo aí essa asa de morcego que eu fiz aí? Eu tenho verbo mais preposição mais o complemento aqui, tá vendo? Vocês viram? Ele não se liga. Né? Ele não se, se fosse para eu fazer um dente, eu não ia conseguir. Ó, ele não se liga de forma direta, ele se liga de forma indireta, certo? Então, é um objeto indireto. Eu vou ficando por aqui nessa aula, mas assim, tudo que vocês precisavam para elaborar a prova dessa semana tá aí com vocês, tá bom? Então, esse gosto de uva tem que anotar também? Não entendi. Esse gosto de uva tem que anotar também? Não, isso aí não precisa, era só para vocês darem uma olhada, tá bom? Olha, vê se tá certo. Olha, Oi. Eu fiz assim, ó, fiz no Word. Isso, filha. Esse é o 1, aí depois eu vou fazer o 2, que eu já deixei meio pronto aqui. Aí eu coloquei as coisas, ó. Tipo, vamos perguntar ali. Perfeito. Perfeito. Calma aí, cadê? Deixa eu Professor. Oi. E aqui também. Bimestre passado, eu acho que você falou sobre isso. Falei. E eu tinha anotado num papel tudo o que você disse agora e eu achei no meio da minha apostila. Aí eu coloquei no caderno. Fechado, é isso mesmo. Pessoal, só uma última questão aí, ó. Esse bimestre, na 10ª semana, nós vamos ver uma prova sobre o Diário de Anne Frank, tá? Esse é o livro que vocês têm que ler ou teriam que ler esse bimestre. Um beijo, um queijo, Deus abençoe vocês. Boa prova, se espirrar. Saúde. Amo vocês, tá? Tchau. Toda semana que vem eu faço do autorretrato, né? Isso, semana que vem, na quarta-feira que vem. Tchau, pessoal. Feliz em ver vocês. Beijão, fica com Deus. Ô, senhor. Oi. E na quarta-feira que vem é meu aniversário. Ah, que legal. Parabéns pra você. Isso aí. Tchau, gente.